seminário do Ricardo, vocês já conhecem. Ele vai continuar falando de espectroscopias de raio-x. Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Então, hoje a gente vai continuar o nosso curso de espectroscopia. Então, ontem a gente fez uma parte bem introdutória, onde a gente falou, basicamente, a gente se limitou a definir a origem do espectro. A gente definiu a estrutura eletrônica e depois vai falar da origem do espectro. O que a gente vai fazer hoje é entrar um pouquinho mais a fundo para entender o espectro. Então, eu não estou falando de nenhuma... Não vou falar de nada muito particular, de nenhuma espectroscopia em particular, é algo que a gente está no caso de raio-x, mas o que eu vou tentar definir aqui é algo bem genérico. A ideia é fazer espectroscopia e que informação que eu tenho, e tentar clarificar isso para um caso bem genérico. Mas, para interpretar todos os dados, durante a apresentação, eu vou precisar que você tenha um pouco de fé. Por que fé? Tem algumas coisas que, se eu fosse fazer formalmente, eu ia ter que ficar... Primeiro que eu ia ter que estudar semanas para aprender tudo aquilo de mecânica quântica e conseguir escrever todas as coisas. E a gente ia precisar de um curso para fazer todas as passagens. Então, em vários momentos, eu vou assumir coisas e vou chegar... Olha, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Então, eu prometo que eu não estou mentindo. E como eu disse, né, o pessoal aqui da frente... vai colaborar comigo e vai ajudar caso eu fale alguma coisa que não esteja correta. Então, vamos para a segunda aula. E hoje a gente tem um objetivo muito claro, que é essa coisa de definir 3 propriedades do espectro, 3 pontos do espectro. Vai ser a posição, a largura e a intensidade. E eu vou querer definir o que determina cada uma dessas coisas e como, que informação eu vou estar tirando. Então, eu vou... essa aula em particular, a gente vai primeiro lembrar o que a gente falou ontem, só em um slide, e depois vou falar das espectroscopias a nível de caroço. Então, vou lembrar vocês o que a gente está vendo, os dois processos, processo primário e processo secundário. E aí eu vou começar as coisas, vou falar da posição, vou falar da largura e vou falar da intensidade. Quando eu chegar na intensidade, eu vou ter que definir uma coisa que é a regra de Fermi, que é a probabilidade de eu conseguir sair de um estado inicial e ir para o outro estado final, que vai definir a minha intensidade. Vai ser hora que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que assumir algumas coisas lá para conseguir chegar no final, e vamos chegar nas regras de seleção, que o Hélio ontem, em um dos comentários, ele até comentou que o estado final não é qualquer estado final, a gente tem algumas coisas que a gente pode e a gente não pode fazer. É isso que eu vou tentar fazer na aula de hoje. Então, ontem o que a gente viu, a gente começou falando o que era espectroscopia, então a gente falou lá do coisa do Newton, e o que a gente quis fazer foi relembrar a ideia de estrutura eletrônica, porque a estrutura eletrônica era uma coisa importante, que a gente queria entender a estrutura eletrônica para entender as propriedades dos materiais. Então eu espero ter convencido vocês que entender a estrutura eletrônica é algo importante, que a gente precisa saber isso para conseguir entender os materiais. Ops, Pedro... Bom, tinha mais algumas coisas aqui que sumiram. O Pedro é meu assistente de animação e às vezes as coisas não dão muito certo. Tava tudo funcionando, mas... Enfim, perdão, mas... A parte importante da aula de ontem, que eu falei acho que algumas vezes e vou falar mais uma agora, é que a espectroscopia pra gente, de uma forma bem aproximada, era... Eu tinha uma sonda de prova, que era, eu chego com uma coisa que eu conheço, essa coisa interage com a minha amostra e sai de um outro jeito. E eu vou medir o antes e o depois e vou inferir a propriedade do meu material. É isso que eu estava fazendo como espectroscopia, certo? E aí a gente vai poder provar várias propriedades. Então, que nem ontem, a maior parte estava falando de energia, então no mundo dos números quânticos. Depois o Túlio, nos comentários, me perguntou lá se eu podia acessar outros números quânticos, que aí a gente deu o exemplo que a gente também pode selecionar o spin, e a gente pode fazer outras brincadeiras e selecionar outras propriedades. Então, eu vou escolher o que eu quero fazer. Bom, o que a gente está estudando aqui são o que a gente chama de espectroscopias a nível de caroço, porque eu vou ter energia suficiente para excitar um elétron de caroço. Então, o nosso processo vai sempre dar energia para o meu elétron que está lá num nível de caroço, eu vou excitar ele. Então, eu posso excitar ele para um estado na banda de valência, que está um estado desocupado,
que vai ser o processo de absorção de raio-x normal, o CHAS, que a gente vai falar com detalhes amanhã. A gente pode dar energia cinética suficiente para ele ir para o contínuo. Então, dos dois processos eu estou excitando ou medindo o estado desocupado, usando esse elétron para provar o estado desocupado, ou eu estou medindo esse elétron que eu estou arrancando do caroço. Então, são os dois processos que eu posso fazer por excitação. Mas quando eu gero esse buraco, eu gero um segundo processo, que é, eu tenho esse buraco, esse buraco vai ter que ser preenchido, porque gera uma instabilidade no meu núcleo. E aí eu vou ter o que eu chamo de processo secundário. Então, para preencher esse buraco, um elétron que está mais energético tem que decair para lá. E ele vai decair com dois processos. Ele vai decair, ou ele perde a energia que ele tem em excesso, emitindo um fóton que a gente chama de fóton de fluorescência. Ele vai emitir isso essa energia da fluorescência vai estar exatamente relacionada com a diferença entre o nível que ele estava para o nível que ele foi. E a gente vai falar isso, o Túlio vai falar isso bastante na sexta-feira à tarde. Ou ele pode dar a energia que ele tem em excesso para um outro elétron. Esse elétron aí sai do nível ligado, ele vai para o contínuo, e aí ele decai para preencher o nível de mais baixa energia. Que aí esse elétron chama de elétron OG. A gente vai falar bem brevemente, ele não vai entrar em muitos detalhes disso amanhã também. Então, eu posso tanto estudar a estrutura eletrônica pelo processo primário, quanto estudar a estrutura eletrônica pelo processo secundário. Quando eu vou escolher uma coisa, quando eu vou escolher outra. Isso vai depender do que eu quero medir, certo? O que eu quero medir. Então eu tenho diferentes modos de medir isso. O modo mais trivial, que todas as nossas deduções até agora foram feitas, tanto o Túlio quanto eu ontem, o experimento clássico de absorção, né, no caso. Eu tenho uma radiação chegando, eu tenho uma amostra aqui, ela atravessa a amostra e eu meço o outro lado. Só que vocês devem começar a pensar, e ontem vocês fizeram várias perguntas que levam a crer que vai ter vários casos que eu não vou conseguir fazer isso. Certo? Por quê? Para eu conseguir ter uma diferença entre a primeira entre a que chega e a que sai, eu preciso ter uma quantidade de amostra lá, uma quantidade que absorva alguma coisa. Então, se eu estou trabalhando com materiais ou muito leves, ou tenho muito pouco material, essa diferença pode ser muito pequena. Então, eu vou ter que usar outros processos que sejam mais sensíveis que essa diferença entre o que chega e o que sai. Então, dependendo do que eu quero medir, eu vou escolher o meu método de detecção. Então o experimento mais simples seria o transmissão, que eu meço o antes e o depois, mas se eu tenho uma amostra muito diluída, onde eu tenho pouca quantidade daquele íon, eu tenho lá uma amostra que eu tenho vários outros íons e tenho uma dopagem muito pequena de um outro íon que eu quero dar essa dopagem que eu coloquei lá. Então, medir isso por transmissão, a diferença entre um e outro pode ser muito difícil, pode ser muito complicado de medir. Então, em geral, a gente vai usar a técnica ou de fluorescência ou de electron yield. E aí, quando eu vou usar fluorescência ou electron yield, qual vai ser a diferença entre essas duas coisas? Aí a gente tem que lembrar da aula do Túlio, quando ele definiu as seções de choque lá. Então, a primeira coisa é, quando eu estou... antes de falar da fluorescência da eletrolita, outra coisa que é importante da transmissão é, se eu quero observar... não é só ter pouco material, né? Se eu pensar que eu quero medir alguma coisa que é muito leve, que a borda está em baixa energia, certo? Então eu estou com uma energia, a energia para excitar aquele nível de caroço, para fazer aquela transição, está lá em baixa energia. Aí vocês lembram da aula do Túlio, que ele definiu a seção de choque de absorção, e ele falou que a seção de choque aqui, ela vai com a energia, né? Com a energia ao cubo. Então se eu for para baixa energia, o que vai acontecer com a seção de choque? Ela vai crescer um monte. O que quer dizer isso? O meu material vai absorver tudo. Ou seja, não vai passar quase nada do outro lado. Então, na região de baixa energia, fazer transmissão é, na maior parte das vezes, um desafio muito grande. Então, não dá. Se eu quero medir material com baixa energia, eu não vou poder fazer transmissão. Eu vou ter que me adequar a outro caso. Ou a fluorescência ou a electron yield. E aí, para ver se eu vou escolher fluorescência ou electron yield, aí que eu vou olhar para a eficiência dos dois processos. Todos os processos acontecem ao mesmo tempo. Em princípio, eu poderia montar um experimento e medir as três coisas. Medir a transmissão, a fluorescência e o electron yield. Só que isso,
a probabilidade de cada um dos efeitos acontecer vai ser diferente. Então essa probabilidade, principalmente entre o OG e o electrolyte, eu posso olhar por esse gráfico. Então quando eu estou com metais bem leves, a eficiência do OG aqui é bem alta. Então se eu estou lá para metais abaixo do 20, abaixo do 30 aqui, é melhor eu fazer espectroscopia pegando o eletro-OG, pegando o electrolyte, desculpa, OG, desculpa, não tem nada a ver com OG aqui. Eu pegar a corrente que está saindo lá, pelo método de electrolyte, ou é muito mais eficiente do que fazer pela fluorescência, porque a seção de choque de fluorescência para essa parte mais baixa aqui vai ser bem menos provável. Então, aí fica aquela coisa que vocês perguntaram, onde eu vou medir cada coisa e onde eu vou fazer cada processo? Então eu tenho que pensar no meu problema e falar qual nível eu vou estudar, o que eu quero estudar, qual orbital eu quero estudar. Então eu vou pensar, eu quero estudar um metal, um elemento químico que é um elemento leve, então as bordas de absorção dele estão lá em baixa energia. Se ele está lá em baixa energia, a opção de transmissão não vai ser uma boa opção. Então eu vou ter que pensar em linhas que consigam ir para essa baixa energia e vou ter que usar métodos de detecção que me permitam pegar esses processos secundários melhor do que o processo primário de absorção. Certo? Então, a gente tem que ter sempre em mente, quando eu vou pensar, eu vou fazer uma proposta. Então eu tenho que pensar o que eu quero medir e como eu vou medir. E essa coisa das seções de choque é o que vai definir como eu vou medir. Certo? Como eu vou adaptar o meu experimento para fazer as medidas. Bom, então, o que a gente vai falar hoje é de espectroscopia em geral, não interessando se eu estou em um tipo de espectro, no processo primário ou secundário. Então, embora os espectros sejam muito diferentes entre si, então a gente tem lá aqui eu tenho 3 exemplos, então absorção de raio-x, emissão, um CHES, né, espectroscopia de emissão, e o XPS. A gente vai falar dessas técnicas em particular. Vocês têm um seminário, eu acho que na semana que vem, de XES, que vai falar um pouco de XES. O Pedro vai falar bastante dessas 2 técnicas amanhã. Mas o que eu quero falar aqui são das informações que eu tiro de qualquer espectro. Então, embora esses espectros entre si são bem diferentes, a gente vai discutir as particularidades desses espectros ao longo das próximas 2 aulas. O que eu quero falar hoje é de 3 coisas que são identidades da espectroscopia. Que vai ser a posição do meu pico, a largura do meu pico e a intensidade do meu pico. Então, quando eu olho para um espectro de espectroscopia, as informações que eu vou tirar vão estar nessas 3 coisas. Eu vou ter que olhar onde está o pico que eu estou medindo, qual a largura do meu pico e qual a intensidade dele. Certo? Então eu vou tentar ver o que cada uma dessas coisas e como eu defino cada uma dessas coisas no meu espectro, sem pensar em qual processo estou falando. Estou falando de espectroscopia de uma forma geral, certo? Então, para fazer isso, vou fazer uma analogia com uma coisa bem clássica que a gente sabe lá do nosso processo. Vocês percebem que eu gosto de voltar para o colegial porque é mais ou menos onde eu entendo as coisas. Quando vai para frente fica difícil. Então eu gosto de voltar para o colegial porque é a hora que eu lembro alguma coisa. Então, se eu fosse... Mas mesmo assim, eu peço ajuda pro Túlio para me ensinar como faz as coisas direito, né? Esse slide, por exemplo, foi o Túlio que teve a ideia. Mas, quando eu penso num caso clássico, eu estou pensando como espectroscopista e eu estou olhando um caso bem clássico. Então eu tenho uma bola com uma certa velocidade e eu tenho um morro aqui para ele subir. Eu quero olhar, o meu estado inicial é a bola aqui embaixo, o meu estado final é a bola lá em cima. E como espectroscopista, eu quero saber quanto é essa altura. Certo? Então lembra que isso é uma... Então o que eu vou fazer, basicamente? Eu tenho uma bola lá embaixo e uma bola lá em cima. Então basicamente o que eu fiz foi, usei uma coisa que deu velocidade para essa bola e eu quero saber como é que essa bola chegou lá em cima, medir essa altura. Certo? Como é que a gente fazia isso lá no ensino médio? A gente usava uma lei de conservação, certo? A gente conservava energia mecânica, e aí fazia a relação entre energia cinética e energia potencial, e aí fazia um modelo, e com esse modelo determinava a altura, certo? Então, eu conheço o meu estado inicial, conheço o estado final, e a conservação vai me permitir a diferença entre esses níveis, entre o estado inicial e o estado final. O que eu vou fazer aqui é basicamente a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui ao invés de ter uma bolinha com velocidade, eu tenho uma radiação, um fóton que eu conheço.
eu vou interagir esse fóton com a minha amostra e vou medir a energia desse fóton do outro lado. A diferença de energia é a transição que eu fiz na minha amostra, certo? Então é isso que eu quero fazer. Então eu vou conservar a energia. Então eu vou usar a conservação de energia porque ela vai me dar exatamente a diferença entre o nível que eu saí e o nível que eu cheguei. Vou provar os níveis de energia, certo? Então, se eu olhar para o caso do... eu tenho um exemplo do espectro XPS do ouro. Então eu peguei aqui a parte... O ouro é um elemento já meio pesado, dá 79 elétrons. Estou olhando só para o nível 4 do ouro. Então aqui eu pus os níveis de energia, todos eles. E aqui eu tenho um espectro XPS, onde eu estou provando todos os níveis. Então eu joguei energia suficiente para estar todos esses elétrons. Então eu estou arrancando todos eles. E aí eu estou medindo aqui no espectro XPS cada um deles nas energias bem definidas. Para mostrar para vocês como realmente as coisas funcionam, eu vou só girar esse espectro. Então, se eu girar o espectro aqui, e eu vou tirar a coisa aqui do meio para ficar mais fácil, eu consigo ver certinho que para cada um dos níveis que eu estou provando, que eu quero que eu excitei, eu consigo ver um pico correspondente. Porque o que corresponde isso? Corresponde à energia que eu tive que dar para arrancar esse cara daqui. Então eu fiz o meu analogia e consegui determinar cada um dos níveis de energia. Certo? Bom, e aí isso vira a nossa identidade de espectroscopia, porque eu consigo determinar todos os níveis de energia, consigo determinar as energias de ligação desses níveis, e aí isso vai poder me identificar materiais. Por quê? Como a gente sabe lá, cada material tem seu número atômico e cada material tem suas energias de ligação. Então, se eu olhar, quando eu olho para um range grande de energia, cada material vai ter na sua posição onde ele vai ter aqueles saltos. Aqueles saltos vão estar relacionados com uma identidade do material. Então, nessa parte de posição do pico, a gente pode entender a espectroscopia como sendo o barcode de cada material. É como se eu ao invés de ter um espectro lá, eu tivesse o meu celular para colocar, quando eu olho um espectro eu olho uma espectroscopia, eu sou capaz de identificar cada um dos meus elementos. Certo? Cada um dos elementos e cada um dos orbitais, inclusive, cada um dos níveis lá, eu posso olhar para ele. É a minha identidade. Então, por um pouco de conservação de energia, a energia que eu sei, a energia que chega, sei a energia que sai, eu sou capaz de determinar esses materiais. Certo? Isso a gente pode usar para várias outras coisas. Então, por exemplo, se eu pensar no caso do carbono aqui. Então, eu tenho o carbono tem lá a sua configuração eletrônica, mas os níveis vão mudar de acordo com o processo com quem ele vai se ligar, concordam? Porque se eu mudo, se ele doa elétrons, se ele recebe elétrons, como ele faz as ligações químicas deles, eu vou mudar aqueles níveis eletrônicos. Então aqui eu tenho um exemplo de várias bordas do carbono, onde eu vou tendo mudanças de acordo com o entorno químico que ele está. Então eu estou mudando a identidade química dele, estou mudando os estados de oxidação dele, e por isso eu estou mudando a posição. E tudo isso eu sei bem, então eu consigo acompanhar aqui por várias cadeias de carbono, eu consigo ver a diferença do meu material. Então aqui eu tenho um exemplo, aqui o outro é mais ou menos que eu consigo, de acordo que eu vou mexendo o meu entorno químico, eu vou mudando essa posição. Porque eu vou mudando as energias de ligação, vou mudando um pouco as posições daqueles níveis de energia, e aí eu vou conseguindo ver os picos em diferentes energias. E tudo isso é muito bem estabelecido. E aí, sabendo isso, eu posso olhar para coisas mais... eu posso olhar para estados de oxidação que podem estar concomitantes na minha amostra. Então, quando eu vou, por exemplo, para o caso do európio, eu consigo... O európio tem duas valências possíveis, valências 2+, e 3+, e elas são bem separadas, tem uma diferença de energia da ordem de 8 eletronvolts. Então eu consigo, numa mesma amostra, olhar os picos que estão relacionados um pico relacionado a uma valência e o pico relacionado a outra valência. Que indica que no meu material eu posso ter dois tipos de valência. Eu tenho um pouco dos íons com uma valência, outros íons com outra valência. E como eu disse ontem também, essas técnicas podem sempre ser acopladas a outras variações. Então eu posso usar outros meios para variar esses níveis. Então aqui o que eu estou mostrando é a variação com temperatura. Então eu fui mudando a temperatura
e foi mudando as intensidades de cada um dos picos. Eu fui mudando a valência, fui mudando o estado de oxidação do meu íon como função da temperatura. Poderia fazer isso como função do campo, como função de outras coisas. Mas nem sempre eu vou ter... as coisas estão bem resolvidas, assim, os picos estão bem separados, que eu consigo identificar eles tão facilmente no meu espectro. Então, às vezes, quando eu vou olhar, por exemplo, aqui no caso do manganês, eu tenho aqui o manganês metálico, né, com 0 estado de oxidação, e o caso extremo de manganês 4+. Então, você vê que eu vou andando, o espectro não vai formar aqueles dois picos tão bonitinhos como formou no Európio, mas o espectro vai andar um pouco. E aí, quando eu tenho valências intermediárias do meu composto, eu teria que fazer uma combinação entre coisas para determinar, entre espectros que eu conheço, para determinar o valor dessa valência, a posição do pico dele para determinar a valência, certo? Oi. Isso, porque aqui, você diz de janela porque eu estou chamando aqui de pouca energia. Porque aqui eu normalizei pela borda, assim, então eu joguei tudo, o Europa é 6.9, eu só joguei tudo para baixo. Eu não vou dar hoje, mas o Pedro vai falar bastante disso, porque o Pedro amanhã vai falar de espectros de absorção e vai mostrar o que muda no óxido. Porque aí vai mudar a quantidade de estados ocupados, vai aumentar bastante uma coisa que a gente chama de linha branca. Mas isso amanhã vocês vão ouvir bastante falar, o Pedro vai falar bastante disso. Então, a posição do meu pico aqui está definindo a minha valência, está definindo o meu estado de oxidação. E como eu disse, às vezes ele não é tão bem resolvido como o caso do Európio, mas às vezes pode ficar ainda pior, como aqui na prata. Eu tenho duas valências aqui e eu vejo um pico dentro de outro pico. E aí o que eu tenho que fazer é ou conhecer bem isso para poder convoluir isso, ou conhecer os dois padrões, vamos dizer assim, para aí conseguir chegar no que eu tenho na minha amostra, que em outras palavras significa que eu preciso melhorar o meu modelo. Né? Tipo, não dá só para eu saber as energias, já sei a valência. Eu teria que melhorar um pouquinho meu modelo para conseguir fazer essa identificação. Mas, em suma, o que a gente tem que cair em mente é posição de pico é a identidade da minha seletividade ao elemento e ao orbital da minha espectroscopia. E tem a ver com conservação de energia. Certo? Joia. Então a gente vai para o segundo passo. Quanto tempo eu falei? Muito, né? Tá bom. Então eu vou para o segundo passo. O segundo passo é a largura. Então, a largura tem um pouco a ver com isso que a gente acabou de ver aqui. Vocês veem que o pico, às vezes, um pico está sobrepondo ao outro. Por que os picos não são estreitos, super estreitos? Então, as razões para eles não serem muito estreitos, elas vão ser razões intrínsecas, que tem a ver com o processo de absorção e com a amostra em si, mas tem a ver também com processos extrínsecos. Os processos extrínsecos, né, as coisas que do experimento, assim, tem muito a ver com o que o Gustavo falou na aula dele de detetores, né? Às vezes o meu detetor não é bom o suficiente para resolver alguma coisa. Então, o que eu vou falar aqui é do problema intrínseco, o processo de absorção gera essa largura porque gera. Porque está intrínseco no que ele está fazendo. Tem a ver com uma coisa que a gente chama um segundo processo, que é o processo de decaimento. Então, como eu falei, o processo não acontece de forma isolada. Eu não só excito. Se eu faço o processo primário, eu tenho o processo secundário. Certo? Então, eu vou gerar um buraco, e esse buraco vai ser preenchido. Aqui nesse caso, eu gero um buraco na camada K, eu vou ter ou alguém da camada L ou da camada M vão cair aqui para ocupar isso. Dependendo de quem cair, vai ser a energia do fóton que eu vou detetar depois de fluorescência. Ou eu posso fazer o processo de emitir um elétron hoje. Mas o fato quando eu gero o estado excitado, eu vou ter um par buraco mais fotoelétrico, isso é uma coisa instável e eu vou querer preencher. E esse tempo de vida vai ser muito curto. Certo? Vai ser da ordem, o tempo de vida desse par elétron buraco. Tem um problema aqui, Pedro, a bateria está... Não, o laser tá.
É que a bateria está... A bateria está esgotando. Mas só um minutinho. Então, pessoal, então a gente vai gerar esse processo de buraco, e a gente vai ter que, esse processo de buraco vai ser o que vai ser o responsável por essa largura, e eu vou falar já por quê. Então, quando eu gero um buraco... Mas por que não está passando? Agora foi. Eu acho que o computador entrou em coisa aí. Então, a gente pode pensar intuitivamente que olha só, eu vou pensar no tempo que demora para esse buraco ser preenchido. Então vamos pensar, se eu tenho poucos elétrons para cima, o tempo vai ser maior. Eu tenho pouca probabilidade de alguém encher, concorda? Se eu tenho mais elétrons lá em cima, se eu excito uma borda K, eu tenho um monte de bordas lá para cima, um monte de níveis preenchidos, quanto mais elétrons eu tenho para cima, mais rápido alguém vai querer descer, certo? Mais probabilidade eu tenho para descer. E isso implica que menor vai ser o tempo de vida de buraco. Certo? Então, quanto mais aumentar o número atômico, menor vai ser o tempo de vida de buraco. Mas por que eu estou falando de tempo de vida e estou falando de resolução? Alguém consegue pensar em alguma relação entre essas duas coisas? Então, a gente pode... tudo bem, isso pode acontecer, mas só que tudo que você falou, existe uma largura no pico. Porque, em princípio, não devia ter largura nenhuma. Né? Do jeito que a gente estava falando, se eu sei bem um nível aqui, no nível de caroço, e sei bem um nível no estado lá onde eu vou jogar, eu tenho uma transição que ela é super precisa. Eu saio de uma coisa para outra coisa. Já tem uma delta de Dirac, ela tem só um ponto assim. E vocês já viram que não é bem assim, eu tenho uma largura. E eu estou falando que essa largura tem a ver com o tempo de vida do buraco. Exatamente. Porque a gente sabe que existe uma coisa que chama princípio da incerteza, que se eu sei bem a energia, eu não sei bem o tempo. Então, como eu não sei bem uma das duas coisas, eu vou ter uma largura. Então, tudo está relacionado com o princípio da incerteza. Então, o princípio da incerteza dá a relação, quando eu não sei a relação entre as incertezas de energia e tempo, vão se relacionar pela constante de Planck. Então, eu tenho uma coisa intrínseca que está relacionada com isso. Então, a minha largura de pico, a minha altura do meu pico, está relacionada com o princípio da incerteza e está relacionada, que vai dar mais ou menos essa expressão aqui. Certo? E aí, aqui eu estou levando em consideração os dois processos, tá? Tanto faz ser um processo de fluorescência ou OG, os dois processos estão contribuindo para a largura do meu espectro. Certo? Então, e aí aqui eu tenho um plot disso para as regiões, a borda L3 na região de baixa energia. Então, qual que é a largura intrínseca aqui? Eu acho que não dá para ver muito bem, mas da ordem de 0,1 até 1 electronvolt está variando aqui. Eu vejo para vários elementos qual que é a largura intrínseca disso. E aqui eu vou lembrar um pouquinho para vocês. Então, a relação que a gente tem que pensar aumenta o número atômico. Quanto mais eu aumentar o número atômico, menor vai ser o meu tempo de vida. Se menor é o tempo de vida, mais largo vai ser o meu espectro. Isso leva um pouco do que a gente falou das bordas de muito alta energia. Aqui eu tenho as bordas K e L3 para diferentes números atômicos. E qual que é a largura? Aqui eu esqueci de mudar para ΔE, mas entendo esse gama H aqui, que é o gamma hole, como o ΔE lá. É o mesmo ΔE, desculpa que eu esqueci de mudar. Então, olha só. Conforme eu vou aumentando o meu número atômico, que a minha borda vai ficando cada vez para mais alta energia, a largura do pico vai ficando cada vez maior. Então vai ficando cada vez mais difícil resolver coisas. Então olha um exemplo. E aí, por exemplo, se eu pegar um cara como o neodímio, se eu olhar, a borda do neodímio é lá da ordem de... A borda K do neodímio é da ordem de 18 kevs, aqui 17 kevs. Então, se eu olhar aqui, a largura do meu pico vai ser muito grande. Vai ter da ordem de... Eu vou ter intrínseco da medida, sem pensar em nenhum outro efeito, da ordem de quase 20 electronvolts de largura. Então, ao invés de medir a borda K, pode, na maior parte dos casos, ser mais interessante eu olhar para as bordas L desse composto, que é que eu vou conseguir resolver melhor o meu espectro. Certo? Então, essa era só que isso é tudo. Como eu falei, isso é só uma parte do problema.
Quando eu vou medir, quando eu vou para a vida real, o problema às vezes é muito maior do que isso. Certo? Então, eu consigo estimar, isso é intrínseco, está ligado à técnica de espectroscopia. Só que, quando eu vou para o experimento, aqui eu vou mostrar para um elemento bem pesado, o íon de urânio, eu tenho uma queda por urânio, sinto muito. É um material que eu tenho um carinho especial. Vocês já perceberam que európio e urânio são duas coisas que eu acabo sempre colocando eles. Acho que todo mundo que trabalha com esses materiais tem um pouco disso, né? Você acaba pegando os materiais que você pega com carinho, né? E o meu caso é európio e urânio. O európio eu me dou bem com ele, o urânio eu tento me dar, mas... Então eu vou ser meio repetitivo nos urânios várias vezes por causa desse amor que eu tenho por esse elemento químico muito, muito legal. Então olha só, a gente mede o espectro do urânio, aqui eu estou falando de um espectro de dicroísmo, mas não vamos esquecer disso. Eu meço ele, eu consigo reproduzir os dois picos, mas quando eu olho para a largura desses dois picos, eu não consigo reproduzir. Porque, nesse caso, eu tenho outros problemas envolvidos. Então, eu coloco no meu modelo o tempo de vida do buraco, eu estimo esse tempo de medida do buraco, só que mesmo com isso eu não consigo resolver o meu espectro, porque eu tenho outras coisas envolvidas, que tem a ver com a característica da minha amostra, tem a ver com como é o estado lá que eu estou provando no caso da absorção. Meu estado ele é muito delocalizado, tem muitas hibridizações e outras coisas vão contribuir para eu não conseguir ver. Oi. Não, você tira isso de você parte de um valor, tira isso de uma tabela, você estima um valor, você pode variar isso um pouco, só que conforme você vai aumentando, quando você vai aumentando aquele gamma hole, você vai começar a não resolver mais os dois picos. E aí você não pode aumentar muito mais o gamma hole, então você some os dois picos. Então é um compromisso, né? Porque você quer ver os dois picos, porque ele te dá mais informações, a gente vai falar um pouco de intensidade de pico daqui a pouco. Que vira uma tabela, né? A gente calcula isso a partir de mecânica quântica. Então a gente calcula isso, sabe desse valor e usa esse valor para poder simular isso. Certo? Então, ótimo. Então, tenham em mente que a gente vai medir, quando vocês forem lá para a linha de luz, forem medir alguma coisa, a gente vai modelar, vai poder conseguir fazer modelos, mas nem sempre vai conseguir reproduzir tudo. Porque tem outras coisas que vão estar envolvendo. Então, a segunda coisa que precisa ficar bem claro para a gente é a largura do pico, intrinsecamente tem uma contribuição do tempo de vida do buraco. Certo? Então, quando eu gero esse buraco, eu estou largando o meu espectro. Tá? Então, essa é a segunda coisa que a gente precisa, levar hoje como mensagem da aula. Então, a gente primeiro viu a posição, que depende onde eu acho os picos, tem a ver com conservação de energia, com quais níveis eu estou transicionando. Agora eu falei da largura, e agora eu vou para a terceira parte. Para a terceira parte, onde eu vou falar da intensidade. E aqui eu vou precisar falar um pouco de teoria. Não vai ter como. Até agora, tudo eu estou tentando fazer analogias. Tentando não ser muito formal e tentando associar com coisas que a gente sabe. Agora a gente vai ter que fazer algumas... A gente vai ter que assumir outras coisas. Porque a intensidade não tem outro jeito da gente calcular ela. Então, mas eu vou voltar com a analogia com o clássico. Para a gente tentar enxergar que a gente está vendo não é tão diferente. Então, quando o mesmo problema que a gente falou da outra vez, eu tinha uma partícula que eu estava com uma certa velocidade e eu estou querendo descrever esse movimento agora. Então agora eu não estou só olhando o estado inicial e só o estado final. Eu quero descrever essa dinâmica desse processo. Então, lá o que a gente fazia? A gente usava a segunda lei de Newton, determinava as forças, e a partir disso a gente conseguia tirar o vetor posição. E do vetor posição do meu material, do meu movimento aqui, né, que a gente aprendeu lá, o vetor posição, eu consigo derivar todas as outras grandezas. Consigo determinar a velocidade, e aí consequentemente momento linear, consigo determinar a aceleração, as posições em todas as dimensões. O que a gente quer fazer é basicamente a mesma coisa. Só que o que muda? Na mecânica clássica, a gente resolve as coisas com lei de Newton. Na mecânica quântica, a gente resolve com o quê? Equação de Schrödinger. A gente vai fazer a mesma coisa. Então o que a gente quer fazer é a gente vai pegar a equação de Schrödinger e vai resolver ela. A equação de Schrödinger vai me dar como resposta uma função. Então, tem uma função que é
que tem uma certa amplitude. Então, tenho lá umas funções que resolvem a minha equação. Eu tenho uma equação lá, resolvo ela. Essa função, por si só, não tem um significado que a gente possa dar para ela. Mas a gente sabe que o módulo quadrático dessa função dá as amplitudes. Dá as probabilidades, desculpa. Dá as probabilidades de eu conseguir entender, de eu conseguir ter certos fenômenos, certo? Que a gente falou ontem. A probabilidade de encontrar um átomo, a probabilidade de estar em um tal alto estado. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um estado quântico. Esse estado quântico tem uma amplitude complexa, mas não vamos entrar em detalhes com isso. Eu vou calcular a probabilidade dele pelo módulo quadrático dessa amplitude dessa função que eu calculei. Então, se eu tiver uma função que tem essa fórmula aqui, então supondo que eu resolvi a equação de Schrödinger e aí peguei e teve essa resposta. E eu tenho essa função aqui que vai me dar essa probabilidade. Então eu pego o módulo quadrático dessa função aqui e me dá essa distribuição de probabilidade aqui. Essa distribuição de probabilidade me dá qual que é a chance de encontrar o meu elétron em determinada posição. Então se eu pensar em encontrar o meu elétron acima de 3 sigma ou abaixo de menos 3 sigma, a chance de encontrar esse elétron é muito baixa. Se eu pensar entre menos sigma e sigma, ela vai ficar muito alta. E entre menos 3 e aqui, dentro dessa gaussiana quase inteira aqui, eu tenho da ordem de 98%. Entre menos 3 sigma e 3 sigma, eu tenho 98% de chance de achar. Então, eu vou resolver a minha equação de Schrödinger, e aí quando eu calcular as probabilidades, eu vou dizer para vocês qual que é a chance que eu tenho de encontrar tal coisa, ou de tal evento acontecer. E é mais ou menos o que a gente vai querer fazer. Então, o que a gente vai querer fazer no nosso processo eu vou resolver a equação de Schrödinger, vou querer a probabilidade, e o que eu quero calcular é a probabilidade de cada um desses eventos acontecerem. Porque eu vou ter um estado inicial, que é o meu elétron de caroço, ele vai interagir com a minha radiação, com os meus fótons, e vai para um estado excitado. O que eu quero medir, para saber o quão intenso vai ser o meu processo, é medir essa probabilidade de transição. Como é que a gente vai fazer isso, então? Então a gente vai lembrar da aula do Túlio, que ele definiu o coeficiente de absorção, e aí ele pegou e falou que o coeficiente de absorção ele tinha uma razão entre o incidente e o transmitido, e ele abriu isso para falar que esse coeficiente de absorção, de atenuação aqui, era proporcional à seção de choque. Então o que a gente precisa fazer é calcular a seção de choque. Eu preciso saber quanto é a seção de choque, porque aí eu vou conseguir calcular isso, vou conseguir. Tá vendo? A seção de choque está relacionada com a intensidade. Então se eu calculo a seção de choque e eu sei esse cara, eu basicamente calculei, vou calcular a intensidade. Isso que eu quero fazer. Como é que eu vou fazer isso? Lembrando de novo aquele gráfico da seção de choque, no nosso caso ele está falando de seção de choque da absorção fotoelétrica, porque é o principal fenômeno que está acontecendo aqui. Então o que a gente vai fazer é esse modelo, basicamente. Então a gente tem um estado inicial que a gente conhece, o estado final vai ser esse estado que vai ter um buraco, eu vou criar esse buraco. Então eu mais ou menos conheço esse cara, eu preciso calcular esse cara, só que mecânica quântica, para conseguir sair de um estado e chegar em outro estado, eu preciso colocar o operador, que o operador vai ser o operador que vai fazer essa interação que leva de um estado para outro estado. Então eu saio do estado que eu estou com todo mundo preenchido, para o estado onde eu criei esse buraco. Aí aqui, eu vou fazer a primeira coisa que difere. Eu estou dizendo para vocês, e vocês vão ter que acreditar em mim, que a seção de choque vai se relacionar com essa transição dessa forma. Tá? Então, falar que a seção de choque é proporcional. Essa coisa que eu escrevi aqui é a probabilidade. Basicamente, eu estou vendo a probabilidade desse fenômeno ocorrer. De eu sair do estado inicial, aplicar a interação e chegar no estado final. É mais ou menos o que eu estou fazendo. Tá? Então, eu vou calcular essa probabilidade. Certo? Então, o que está faltando para mim agora é calcular essa hamiltoniana de interação. Tipo, como é essa interação? Então, eu já falei para vocês quem é o estado inicial, a gente sabe quem é o estado final, mas eu quero saber quem é a interação. E aqui, de novo, a gente vai ter que, infelizmente, dar pular alguns passos. Então, vamos pensar, eu esqueci de colocar a figura aqui,
Mas o nosso processo é um elétron, certo? Uma carga, recebendo uma radiação eletromagnética, certo? Então o que a gente está fazendo é prevendo a ação da radiação eletromagnética nesse elétron. É isso que a gente quer fazer. Se eu pensasse classicamente, a gente meio que consegue resolver. A gente sabe que vai ter um campo elétrico, um campo magnético, e a ação, a força que vai ter lá, vai ser a força elétrica e a força magnética. Relação de Lorentz. Certo? Tá aqui. Então eu vou ter vou relacionar a carga do elétron com o campo elétrico e a carga do elétron com o campo magnético mais velocidade. Para ir para a parte de quântica, a gente tem várias dificuldades, mas o que eu vou ter que tentar fazer é escrever o campo elétrico e o campo magnético, não como campo elétrico e magnético, mas vou escrever como um potencial vetor. Aqui a gente abstrai um potencial vetor, tá? Vou reescrever de uma outra forma, que esse campo elétrico vai ser dependente da posição, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético vão ser dependentes da posição e do tempo. Então eu vou reescrever as equações do eletromagnetismo, as equações de Maxwell lá, de forma que eu possa reescrever esse processo quântico de forças aqui em uma hamiltoniana que vai me dar um termo de interação que tem essa forma. Que vai ser um termo de interação que vai levar em consideração o momento do meu elétron e esse A que é o campo eletromagnético. Tá? Então esse A aqui é esse operador vetor aqui, o potencial vetor, que é basicamente a junção do campo elétrico e do campo magnético. Tá? Então eu estou pegando esses dois campos elétricos e campo magnético, escrevendo ele tudo dentro desse potencial vetor. Tá? E aí eu vou pegar, então, a interação então, vai ser dada por essa hamiltoniana aqui. Então a interação está acontecendo nesse termo. Certo? Então, aqui a gente acreditou em tudo que eu disse, a gente chegou nesse termo. Se a gente fosse deduzir isso tudo aqui, a gente ia ficar semanas, provavelmente. Então a gente parte disso aqui e a gente vai fazer uma outra aproximação agora. Então a gente tem essa hamiltoniana de interação aqui, e a gente vai pegar e reescrever essa hamiltoniana de interação usando uma coisa que o Túlio ensinou na primeira aula, que é, eu posso escrever o campo elétrico e o campo magnético, o campo eletromagnético, como uma onda plana, certo? Então o que eu vou fazer aqui vou pegar uma aproximação de onda plana e vou aproximar que esse potencial vetor, eu vou escrever como essa onda plana aqui. Tá? Então eu estou escrevendo aqui que eu escrevo essa radiação agora como uma onda plana. E aí, quando eu posso reescrever lá, voltando para aquela equação que eu tinha antes lá da hamiltoniana de interação, eu só vou colocar no lugar da hamiltoniana de interação aqui, já o valor da hamiltoniana de interação lá que eu aproximei. Certo? Só que aí, a gente vai pegar e fazer uma segunda aproximação. Isso aqui vai com uma exponencial, né? Uma exponencial complexa. A exponencial complexa, eu posso expandir em alguns termos. Então, se eu expandir essa exponencial, eu vou ter um termo constante, aí eu vou ter um outro termo KR, e aí KR quadrado, KR e assim sucessivamente. Esse KR é aquele número de onda que o Túlio também definiu, 2π sobre lambda lá. Certo? E o raio do orbital que eu estou falando. Então, quando eu falar aproximação dipolar, o que eu estou fazendo é falar que todos esses termos aqui são pequenos e que eu estou tratando aquela que eu chamei de onda plana, eu estou tratando que o elétron vai sentir o campo eletromagnético só como uma constante. Certo? Então eu vou jogar isso para uma constante. Então eu vou pegar aquele campo elétrico que eu estava colocando com uma expressão, tudo, e vou chamar aquele que é uma constante. Esta é a aproximação dipolar. Tá? Então, ótimo. Aí, eu vou para o segundo passo. Isso vai ser, como eu tenho a aproximação dipolar, eu acabo tendo que respeitar algumas coisas. Que é as leis de conservação, se eu fosse resolver tudo isso, eu não vou prever qualquer transição mais. Então eu vou ter determinadas transições que eu vou poder fazer e determinadas transições que eu não vou poder fazer mais. Então por isso, eu vou ter as que a gente chama de regra de seleção. Foi o que o Hélio comentou no comentário dele ontem aqui, durante as perguntas. Então, as transições agora, uma aproximação dipolar, elas acontecem para lugares bem definidos. Então eu não saio do nível 1S e vou para qualquer lugar. Se eu estou olhando uma aproximação dipolar, eu vou para algum lugar que eu posso ir.
certo? Que eu posso, que eu vou poder fazer a transição. Então, a aproximação dipolar tem a conservação o momento angular lá orbital vai aumentar de um fator 1. Quer dizer o que isso? Se eu excito um nível S, eu tenho que ir para um nível P. E aí, amanhã, vocês vão ver que isso, às vezes, quando começa a ter hibridação, começa a poder fazer outros canais. E o Pedro vai falar um pouco o que isso dá de origem nessas coisas. E eu vou falar também daqui a pouco. Quando eu estou numa borda L2 ou L3, que eu estou no L igual a 1, eu posso tanto ir para o estado de L igual a 2, como de L igual a 3. Ou para voltar para L igual a 0. Né? Porque eu não posso, tem que conservar ou mais 1 ou menos 1. Vale uma coisa bem importante, na segunda-feira, quando o Narciso for falar de magnetismo, o número de spin vai se conservar. Então eu vou escolher qual spin que eu estou jogando, e o spin sai de um jeito e chega do outro lado do mesmo jeito. E isso vai dar uma outra seletividade para a minha espectroscopia. Então essas regras de seleção são bem importantes. Só que, e elas funcionam relativamente bem. Só que aqui, eu vou mostrar que elas funcionam bem, só que tem alguns problemas. O primeiro está escrito aqui, né? Quando eu vou para o outro estado, quando a gente falou lá da toda aquela teoria de orbital molecular, ou mesmo de banda de condução, banda de valência lá, o estado final ele nem sempre é um estado bem localizado. Então ele está, às vezes, imerso. Eu tenho o estado que eu quero provar, lá o nível do meu átomo, mas aquele estado do meu átomo está interagindo com o outro cara que está ligado lá. E aí eu começo a ter problemas no sentido de essas aproximações começam a falhar. Então aqui eu vou... mas essa é a parte mais legal, porque em geral é essa coisa do falhar que é o que dá coisas que a gente não entende direito. E é isso que a gente faz quando a gente está tentando entender. É tentar entender essa região A. Então aqui eu vou dar de novo um exemplo de Európio. E eu quero, porque se não consegue, a gente não larga, né? Só que aqui, ele, como eu disse, o Európio é um cara que é legal com a gente. Ele às vezes colabora com o que a gente quer fazer. Então aqui eu vou mostrar para vocês como o quadrupolar começa... essa aproximação que a gente fez, ela não é tão precisa, mas dá um problema. Então, olha só, aqui eu medi, o Narciso mediu Európio 2O3, e aí ele pegou e simulou as duas coisas. Então, tem algumas coisas diferentes, mas vamos pensar só nos picos aqui. Então, nota que tem um pico que aparece aqui, que ele está exatamente relacionado com a coisa de quadrupolar. Então, aqui, o Narciso simulou nos dois canais, o canal dipolar e o quadrupolar. E aí, esse pico que apareceu aqui, ele aparece exatamente na coisa quadrupolar. Mas é um pico pequenininho ainda, certo? Então, eu comecei a subir a energia, estou aqui na ordem de 6 keV, perto de 7 keV, e começa a aparecer no meu espectro coisas que só com o dipolar não estão já me dando muito bem. E por que isso acontece, gente? Porque vamos voltar para a nossa aproximação e ver o quão vai ficando ruim a nossa aproximação à medida que a gente vai andando em energia. Então, vou falar desse aqui primeiro antes de voltar lá por ano. Olha só, nossa aproximação é essa aqui, certo? Então a gente pegou a exponencial e falou que todos esses caras aqui eram bem pequenos. Então, para isso ser verdade, esses termos aqui têm que ser bem menor que 1. Isso é o que a gente está assumindo. Só que esses caras, esse K vai com comprimento de onda, né? Vai com 2π sobre lambda. À medida que eu aumento a energia, o comprimento de onda diminui. Então esse cara vai ficando cada vez maior. Então aqui eu tenho as energias que cada borda, para cada elemento químico acontecia. Então vocês olham, por exemplo, aqui eu vou fazer o exemplo só com a borda K, mas vale para qualquer borda que a gente for estudar. Então à medida que eu vou aumentando o número atômico, eu não coloquei aqui a expressão, mas você lembra que para a borda K ele vai com o comprimento de onda vai com 1 sobre z quadrado, vai caindo com 1 sobre z quadrado. Então essa energia vai subindo mais, certo? E aí quando eu calculo esse termo de KR aqui, esse termo de KR vai ficando cada vez maior. Então quando eu vou pegando elementos cada vez mais pesados, esse cara vai ficando cada vez mais significativo. Certo? Então pensa só agora no meu problema do meu outro elemento querido, que é o urânio. O urânio tem número como 92. Então se eu for olhar 92, aqui eu estou na borda K, eu vou fazer a borda L, o exemplo, mas olha só na borda K do urânio aqui, quando eu vou lá para 92, esse termo já ia dar da ordem de metade do meu problema. Certo? E é isso que acontece de fato. Então olha só, quando a gente faz a simulação
aqui do urânio só levando o dipolar, eu reproduzo os picos, mas a relação de pico, olha só, no experimental eu vejo bem 2 picos, um pico mais intenso e um pico menos intenso. Quando eu olho para o meu modelo só com o dipolar, eu vejo a relação de intensidade completamente fora da ordem daqueles 50% que eu falei. Então, quando eu incluo o meu quadrupolar no meu modelo, aí eu consigo reproduzir muito melhor as intensidades. Então, a aproximação dipolar ela é super útil, mas vai ter vários momentos que a gente vai precisar fazer uso dos outros termos. Se eu for mais alto, eu vou começar a ter cada vez mais contribuição daqueles outros termos lá, do termo ao quadrado também, do octopolar e assim sucessivamente, certo? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Agora, então, só para sumarizar o que a gente falou dessa coisa de intensidade, então eu falei que a regra de ouro de Fermi mede essa probabilidade de eu sair de um estado e ir para outro, certo? Aí, como eu meço essa probabilidade de sair de um estado para ir para outro, eu calculo a intensidade. Essa probabilidade vai dar um pouco da intensidade. Mas vai dar um pouco mais ainda se eu pensar em qual a forma da minha linha. E por que vai acontecer isso? Então vamos olhar para essa coisa de probabilidade de transição de novo. E vamos olhar para o nosso modelo de novo, para o nosso modelo clássico. Certo? Então, se eu tenho lá uma bolinha, eu pego a bolinha e a bolinha vai para uma altura, determino a altura, certo? Consegui determinar uma altura. Então agora vamos assumir que eu não tenho, que é o que eu tenho no meu caso lá, duas coisas bem localizadas. Eu sei um nível, sei o nível final, faço isso, deveria ter um pico que é uma coisa bem fininha. Pá, só uma transição. Mas vamos assumir que o nosso problema não é bem assim, que ao invés de ter só uma bolinha, eu tenho várias bolinhas aqui. Certo? E aí eu vou dar a mesma energia para elas, só que eles vão subir um morro aqui, só que o morro que eles vão subir não é bem igual. Então, vou ter alturas um pouco diferentes. Eu vou dar a mesma energia cinética, só que vou dar o caminho que eles vão percorrer vai ser diferente. Vou pôr outras coisas de altura ali. Que significaria basicamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Ao invés de ter só um nível, eu tenho vários níveis. Então eu posso ir para qualquer um desses lugares. Então eu posso fazer o caminho mais curto, eu posso fazer o mais longo e assim sucessivamente. Então isso vai mudar. O que acontece? Ao invés de calcular uma altura como eu calculei aqui, eu ia calcular várias alturas. O que a gente vai fazer basicamente é a mesma coisa. Então eu vou pegar, ao invés de ter só um pico assim, eu vou ter vários picos que vão estar, porque o meu último estado lá é uma distribuição desses estados. Certo? Eu vou ter vários lugares que eu posso ir. E aí quando eu convoluir todo mundo, eu passo a ter o espectro daquela forma. Certo? Eu formo o meu espectro. Bom, então para fechar o que a gente queria fazer hoje, a gente falou de 3 coisas. Então a gente falou de posição, de largura e de intensidade. Então, para levar para casa hoje é olhar para essa figura aqui. Tá? Então, quando eu olho para a posição do pico, eu identifico o meu elemento químico e a minha identidade química do meu material. Eu olho a posição, tem a ver com conservação de energia. Certo? Quando eu falo de largura, eu estou falando de tempo de vida do buraco. Quanto tempo o buraco fica lá vivo, e aí está intrínseco da coisa de espectroscopia. E quando eu falo de intensidade, aí é a parte mais complicada, mas aí eu tenho que calcular aquele modelo, a probabilidade de transição. E aí essa intensidade me dá a possibilidade de quantificar as coisas. Certo? Então, uma coisa que é importante a gente falar, é óbvio que calcular a intensidade é muito mais complicado que as outras duas coisas. E é óbvio que é por isso que a gente faz muito menos isso do que a gente faz as outras coisas. E a gente não faz isso... tanto a largura, principalmente a posição do pico, é o que você vê a hora que você faz o experimento. Então, quando você está na linha de luz, é isso que você está vendo. É essa identidade. As outras duas coisas, você só vai fazer se você precisar tirar mais informações quantitativas do que você quer fazer. Mas para muitos problemas, esse não é o caso. Então, eu não sei calcular essa intensidade, não sei fazer esses modelos, eu não posso trabalhar com espectroscopia, então. Isso não é verdade. Então, a maior parte das vezes, inclusive, a gente normaliza espectros e a gente joga essa coisa de intensidade
fora, basicamente, porque a gente não quer fazer isso às vezes, porque eu quero saber identificar material, tipo de composição e outras coisas que o Pedro vai falar amanhã, o Túlio vai falar, o Gustavo vai falar. Então a gente vai ter várias coisas que a gente vai ver, outras informações, mas a intensidade, em vários casos, ela não vai ser tão importante. Então, embora seja muito mais complexa de calcular, ela é super interessante, dá informações muito importantes, mas ela não é... Eu posso viver sem saber a intensidade. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado. Seminário, parabéns. A gente tem tempo para perguntas. Muito tempo, né? Vocês não colaboraram comigo, deixaram eu falar. Eu vou passar para ele porque ele está mais perto primeiro. Diga. Você pode voltar alguns slides, por favor? Posso, claro. Tinha um que você comparava uma simulação do espectro e a intensidade calculada. Isso. Uhum. Não, tinha um outro. Acho que é esse. Isso. A impressão minha ou parece que tem um deslocamento na energia? Tem um pouco, porque tem um pouco aqui, e aí eu não falei um pouco disso, porque é o que você faz o modelo, você tem que definir o seu nível de Fermi. E definir o nível de Fermi lá não é algo tão trivial na simulação. Então, a simulação em si tem mais fatores que são mais complicados. Ele não está tão perfeitozinho. Tá, já, obrigado. Ricardo, você poderia voltar mais um pouco os slides, naquele que você faz uma comparação dos das diferentes intensidades com um nível... Mais um pouquinho. Mais. Acho que é o próximo. Isso. Aqui. Eu queria entender o porquê que a intensidade do 4F é maior do que a intensidade do 4S. Tem a ver com aquela distribuição de tem muito a ver, porque aqui eu estou provando os elétrons que eu estou arrancando do caroço, certo? Aqui nesse espectro XPS eu estou provando o caroço, eu estou arrancando o elétron. Então, quando eu vou lá, eu estou falando de um nível 4F 14, né? Então, eu tenho 14 elétrons que estão sendo ejetados. Quando eu vou para o 4S, eu estou falando de 4S2. Então, tem só 2 elétrons. Aí, se eu tenho mais elétrons, a probabilidade disso acontecer é maior. Então, tenho mais intensidade lá. Certo? Aí, aqui, tá vendo, os D não ficam tão bem porque eu tenho aquele split, né? Então, fica D6, D4. Eu tenho aquele desnível do acompanhante spin orbit. Então, por isso que eu divido o pico em 2. Mas no 4F, que não tá tão, eles estão meio que junto ali, por causa da resolução, por isso que ele está tão intenso. Você pode visualizar o porquê disso pensando na seção de choque e olhando para a regra de ouro de Fermi. Se você notou lá no finalzinho, tem um fator, um ρ de E, que é a densidade de estados finais acessíveis à partícula que está sendo excitada. Então, quanto maior a densidade de estados finais, maior a probabilidade de transição. Quando você resolve analisar a intensidade, é melhor trabalhar com a intensidade absoluta ou a intensidade integrada do pico? Então, isso depende muito do que você vai querer fazer, né? Em geral, a integrada você quer quantificar a quantidade de elementos, você vai querer trabalhar com a integrada um pouco por causa do seu problema da resolução do seu experimento também. Porque o seu detetor está te jogando coisas lá, né? Então, quando você vai fazer relações entre intensidades, você não quer que o detetor atrapalhe lá. O detetor está alargando as coisas, ele está atrapalhando muito essa coisa da altura do pico. Quando você pega a área integrada dos dois, você engloba o erro do detetor ali, e aí é mais preciso. Eu ainda não entendi muito bem por que ele é meio que uma soma de vários picos. Então, porque assim, imagina que eu tivesse um caso discreto. Que eu tenho, o elétron ele pode fazer esse, se ele vier para cá, ele tem um pico, certo? Se ele for pro pico, pro nível seguinte, ele faz outro pico, porque está em uma outra posição de energia, concorda? Se eu for um pouquinho para frente, ele está em uma outra posição de energia. Então eu vou ficando, para cada um dos níveis que ele acessa, eu tenho um pico e uma posição levemente shiftada para um lado ou para o outro.
Então eu tenho vários picos. E aí, só que eu vou medir tudo. E aí eu vou medir a soma de todos esses picos. Certo? Conseguiu? Quando você fala em seletividade química, você também consegue ter seletividade isotópica? Ou não? Entre os isótopos? Sim. Tudo que mudar o nível de energia, de alguma forma, já tem seletividade. Então, se eu formo um isótopo, eu mudo os níveis de energia, eu vou estar mudando as posições e vou ser seletivo. Isso tudo vai ser muito... Eu vou conseguir calcular isso de alguma forma, saber o que vai acontecer com isso. Então, sim. Não, desculpa. Depende... Você tem efeito de spin. Você muda o spin do núcleo, você pode vai mudar um pouco. De forma forte, você vai mudar a estrutura eletrônica. A gente tem seletividade da estrutura eletrônica. Então, qualquer coisa que de alguma forma perturba a estrutura eletrônica vai mudar o meu espectro. E aí o desafio pode ser que eu possa precisar de muita resolução para ver isso. Porque essa diferença vai ser muito pequena, ou vai ser muito grande. Então, quando é muito grande, é fácil de ver. Quando eu vou para uma coisa que a mudança é muito tênue, muito pequena, aí é o nosso desafio. É o desafio de melhorar. É por isso que a gente quer mudar de síncrotron, porque a gente quer mudar, a gente quer sempre fazer um detetor novo, porque a gente quer sempre melhorar a nossa resolução, ser capaz de ver coisas cada vez menores, mudanças cada vez menores. Justo. No slide 8, lá no começo. Slide 8. Tem mais fácil ir por fora, né? É o que tem o gráfico dos yields de emissão OG e fluorescente. Tá. Esse aqui. Ops. Isso. Esse yield de elétrons OG, ele é bem mal conhecido do ponto de vista experimental, sobretudo na região de interesse biológico, que é carbono, oxigênio, nitrogênio. Já foi medido, ou vocês já têm a intenção de medir isso aqui com o síncrotron? Bom, eu não sei, mas o Túlio vai... Como eu disse, né? O quarterback aqui está resolvendo o meu problema. O Túlio é quem entende realmente desse assunto, mas eu vou me atrever a dar uma resposta. A resposta é bem simples, por isso que eu vou me atrever. Não tem jeito do átomo, depois de excitado, decair de outra forma, senão emitindo ou um elétron OG ou um fóton de fluorescência. Então, mesmo que você não consiga medir com facilidade um processo, os dois processos são exaustivos, no sentido que as probabilidades somadas são iguais a 1, você pode medir o outro processo. A gente já mediu alguma coisa com carbono aqui? O G foi bem medido. Na década de 60 e 70, grande parte... Hoje em dia a gente usa a mecânica quântica para entender isso. Isso aí na época era usado para comprovar a mecânica quântica. Então isso foi muito medido e vários processos nucleares, que naquela época estudou muito, dependem dessas probabilidades de decaimentos UG e fluorescência. Então uma grande motivação na época de entender isso era entender processos nucleares. E a pesquisa nuclear foi muito grande na década de 40, 50, 60. Então tem muitos papers antigos que eles... Foram várias teses de doutorado, várias pessoas se dedicando a calcular isso e medir isso. Então tem muita literatura disso. É uma coisa... Tem bastante coisa. Como é que você explica a diferença entre a dominância entre os processos radiativo e não radiativo com o número atômico? Como é que você explica isso? Quando a fluorescência é dominante ou quando o processo OG é dominante? Não, tem a ver com a calculação de choque, né? Você vai ter que ter a seção de choque de cada um dos processos. Então, a probabilidade de cada um dos eventos acontecerem. Então, aqui, no caso, quando eu aumento o número atômico, quando eu estou com um número muito baixo, a distância entre os níveis é muito pequena. Então, a probabilidade disso acontecer acaba ficando fácil de acontecer, ou vice-versa. Então, tudo tem a ver com ação de choque, tem a ver com a distância desses níveis. Então, se decair for muito difícil, aí eu vou ficar com pouca probabilidade. Aí vai ser mais fácil eu doar energia e aí excitar, se eu estiver bem próximo já da valência. Se eu tenho...
Essa é uma pergunta muito boa. Isso foi um aluno que perguntou pra gente um tempo atrás, um aluno da Bolsa de Verão, e a gente ficou um tempo para conseguir responder. Qual é a história? Imagine que você tem um buraco na borda K, que é o nível mais profundo lá. Você pode decair com uma fluorescência ou com o G. Num elemento leve, a distância entre a borda, o nível 1S e o 2S e o 2P é pequena. Então, a superposição das funções de onda é grande. Você tem uma grande probabilidade de emitir um ejeton G, porque o elétron que está no 2P ele também tem uma probabilidade de estar 1S. Quando você vai para elementos pesados, a distância desses níveis é muito grande. As funções de ondas não se superpõem, e aí a probabilidade de emitir fluorescência é maior, porque essa probabilidade de G é pequena. Eu tenho mais uma pergunta. Em algum slide está escrito que o tempo de vida do buraco de caroço é em torno de 10 a menos 15 segundos. Uhum. Eu queria saber como é que vocês fazem essa determinação de tempo. O Plínio, certeza, vai te dar uma ordem de grandeza disso, mas você tem um cálculo mais detalhado? Na verdade, tem um experimento muito legal. Vocês ouviram falar de Free Electron Laser? Quem já ouviu falar? O Free Electron Laser, a taxa de repetição, o número de fótons por segundo chegando, é maior do que aquele tempo. Então chega mais, às vezes, para alguns elementos, chega mais fótons do que o tempo dele decair. Então, um dos primeiros resultados experimentais do Free Electron Laser foi você bota tantos fótons que você vai arrancando elétrons do átomo antes que ele consegue decair. E você acabava explodindo esse átomo, que você arrancava muitos elétrons, você desestruturava o átomo e causava uma implosão. Então, isso foi medido recentemente, tem um paper muito legal. O primeiro resultado do XFEL americano é um paper no neônio, se eu não me engano. Mas é medido. Obrigada. Isso é mais fácil de medir. Isso já é conhecido. Então, tem uma coisa também, por exemplo, naqueles tempos de 10 a menos 15, e aí se for ver os tempos do Cornhole, o tempo, por exemplo, o tempo de acontecer o processo de absorção, você também pode relacionar, você tem a relação lá do princípio de incerteza, de relação de energia com o tempo. Então, se você conhece a energia que você está jogando, a energia para arrancar o elétron, você também consegue determinar qual que é o tempo que vai levar para o elétron sair e ser arrancado. Então, esse tempo você pode usar aquela relação que está nessa ordem 10 a menos 15. Vocês conseguem acoplar o laser para o XPS de vocês? Algum laser? Túlio, vocês conseguem no XPS? Eu não trabalho com XPS, então vou, como sempre, né? Ele perguntou se é possível acoplar o laser ao XPS. É possível aqui? Depende do que você quer fazer. Você pode fazer fotoemissão, você fazer uma emissão dos níveis de valência lá usando laser ou usando a luz do síncrotron. Mas eu acho... Qual que é a sua pergunta? Você queria saber se dá para fazer... É possível fazer. Tem alguns experimentos que fazem isso, principalmente para moléculas num gás ou moléculas em líquidos. Experimento do tipo pump and probe. Primeiro você... Por exemplo, eu quero estudar um decaimento de ionização. Se eu formo um íon em água, quanto tempo que demora para ele pegar um elétron da água e não ser um íon mais? Tem pessoas que estudam esse tipo de experimento, excitando a molécula com um laser e aí medindo com o XPS ou o G, que vocês vão aprender depois. Isso dá para fazer.
a posição do pico vai me informar que elemento químico que eu tenho. Tem como saber a quantidade desse elemento? Então, tem a ver com a intensidade, né? Que é aquele que a gente pode fazer relações entre áreas e no XPS, calcular as aulas integradas e calcular a quantidade de cada um. Amanhã o Pedro vai mostrar isso com bastante detalhe, vai mostrar como quantificar de um espectro, quantificar a quantidade de elementos. Mas sim, dá. Eu queria fazer um comentário, já vou te passar. Sobre a regra de seleção. Não, o significado da regra de seleção, tentar fazer dar uma explicação um pouco mais com as mãos do que significam as regras de seleção. Bom, a gente tem algumas coisas que são sagradas em física, e entre elas são as leis de conservação. O fóton tem momento linear, tem energia e tem momento angular. Né? Não sei se vocês pararam para pensar como é que a gente compatibiliza o conceito de fóton com o conceito de polarização da luz. A luz eletromagnética é polarizada. E o fóton, o fóton é uma partícula, como é que a gente compatibiliza esses dois conceitos? Né? Bom, acontece que a chave para entender isso é a polarização circular da luz. Então, todo fóton é circularmente polarizado para a direita ou para a esquerda. Se ele está viajando nessa direção, ele vai ter o momento angular dele girando para um lado ou para o outro. Isso não é tão trivial de entender, mas é possível medir. Existe um experimento muito bonito que foi feito nos anos 60, o experimento de Bethe, onde você iluminava uma balança de torção com material dicróico, né, com luz circularmente polarizada. Você consegue induzir um torque nessa balança para direita ou para a esquerda, de acordo com o grau com a direção de polarização da luz. E é possível medir exatamente esse momento angular dos fótons. Esse momento angular é igual a mais ou menos H cortado. Né? Muito bem, então, no processo de interação de um elétron com um fóton, tem que ser conservada a energia, momento e momento angular. Então, quando a gente vê lá na regra de seleção dipolar, que aparece que o ΔL, que está relacionado com o momento angular orbital, tem que ser mais ou menos 1, significa o seguinte: bom, o meu elétron está lá no estado, por exemplo, no estado S, que tem momento angular L igual a 0, ele recebe um fóton. Bom, o que acontece? Ele não tem outra escolha, ele vai ter que ir para um estado final que tem um momento angular L igual a 1. Então é uma simples conservação de momento angular. Então, isso serve para a gente entender, ou reciprocamente, ele pode perder também um número quântico de momento angular. Quando é que acontece uma transição de S para D, por exemplo? Para acontecer isso, a gente teria que ter uma transição quadrupolar. Uma transição quadrupolar a gente pode entender como acontecendo a interação com dois fótons simultaneamente. Então, cada termo daquele de expansão da série multipolar que o Ricardo mostrou vai dar para a gente um certo número de fótons interagindo. Bom, então como é que a gente compatibiliza a visão de fótons com polarização da luz? Se você tem luz não polarizada, significa que você está olhando uma luz que, estatisticamente, você tem o mesmo número de fótons com circulação, com polarização circular para a direita e para a esquerda. Né? Quando você olha para uma luz linearmente polarizada, além disso, eles têm não só a mesma quantidade para lá e para cá, mas eles estão completamente fora de fase. Quando você tem uma certa diferença de fase específica entre os fótons que estão girando para a esquerda ou para a direita, você vai ter luz linearmente polarizada. E quando você tem essa diferença de fase e ainda uma diferença na quantidade de fótons que giram para a esquerda e para a direita, você tem luz eliticamente polarizada. Então a compatibilização é feita dessa forma e isso entra aí nas regras de seleção. Então a regra de seleção é basicamente lei de conservação de momento angular. Certo? Obrigado, Gustavo. Pergunta? A nível de curiosidade, assim, se você puder fazer um comparativo entre o EDX e o XPS. Eu sei que o EDX é um raio-x que está acoplado à microscopia e o XPS é essa medida que você falou. Mas querendo saber, assim, um é mais qualitativo
um é menos quantitativo e mais quantitativo que o outro? Qual é a principal diferença? Ou são técnicas que, por terem princípios de fluorescência, são semelhantes? Então, são técnicas bem semelhantes, mas acho que o Pedro que trabalha com as duas vai falar isso com mais... No caso do DX, que a gente não vai ver amanhã na aula, o EDX do microscópio você usa os elétrons do seu microscópio e vê quais os fótons que a sua amostra emitiu. Então, o mesmo processo que o Ricardo mostrou ali, que tem uma fluorescência, você tem um nível eletrônico que está decaindo e emitindo, um elétron que está passando de um nível mais alto para um nível mais baixo e está emitindo um fóton. Então, a maneira como você está excitando nos dois casos é diferente, mas o problema, eu acho que o Gustavo deve ter falado disso, é que para detectar essa fluorescência você não consegue ter uma resolução muito boa. Então aí cai no problema que você tem um silício lá dentro do seu microscópio e é esse silício que faz a conversão disso em energia. E aí você não tem uma resolução muito boa para poder diferenciar. Mas a quantificação é a mesma coisa. É a mesma seção de choque de uma emissão de um fóton de um átomo excitado. Alguém mais? Vocês vão ter isso na aula de sexta-feira. Uma pergunta a nível de tipo de amostra, né? Você falou inicialmente que a questão de estados oxidados e não oxidados, certo? E imaginemos então que você tem uma amostra aí como um polímero, que você tenha níveis de oxidações distintos. É possível quantificar esses níveis usando técnica? Como, por exemplo, biomassa, o pessoal usa bastante. Sim, com certeza. Tudo é uma questão de adequar a quantidade que você tem com o método de detecção, mas você pode sim quantificar. Não. Pode ser difícil. É que ele estava falando, o modelo que você tem que usar para conseguir quantificar pode ser complexo, mas possível é. Você vai conseguir ver cada uma dessas coisas. Ana tem um recado para você. Tem uns recadinhos para vocês. Mais nenhuma pergunta, pessoal?